Pessoal, tudo bem? Quem fala é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o REC R11, fundo que fez algumas movimentações nesse mês, alocações, tiveram alguns CRIs liquidados, a gente vai comentar sobre isso, vai comentar também sobre o fundo perspectiva de rendimento, se ele tem a perspectiva de manter R$ 1 ou até mais. Vou mostrar para vocês também uma taxa de sensibilidade, para a gente saber quanto que é a taxa que a gente está recebendo comprando o fundo nos preços atuais, e mais algumas coisas ao longo do relatório. Bom, sem mais enrolação, aqui o gestor coloca que a distribuição de rendimentos dos últimos 12 meses do fundo corresponde a mais de 12%. O fundo pagou 99 centavos no último mês, está 96% alocado, distribuído em 94 operações de CRI, 3 fundos de investimento imobiliário. Então aqui a gente vê que tem bastante operação, e isso traz uma segurança para o seu cotista, porque cada operação vai representar muito pouquinho do PL. E aqui tem uma informação bem interessante, que é: não há previsão para uma nova oferta de captação do fundo REC-R. Por que isso aqui é tão relevante? Porque a gente sabe que essa gestora ela tem outros fundos, como o REC-T, um fundo que fez emissão abaixo do valor patrimonial. Isso foi bem polêmico na época. Nos fundos de tijolos, existe uma discussão se emissão abaixo do valor patrimonial ela beneficia os cotistas ou não, se ela prejudica muito. Mas no fundo de papel é praticamente proibitivo você fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial, porque sim, vai ferir muito o cotista. Então, é interessante a gestão fazer esse compromisso com o seu cotista. Bom, vamos para as alocações. Então, o fundo alocou no CRI São Bento quase 19 milhões, é uma taxa de CDI mais 3. No CRI MRV, 10 milhões e meio, também é uma taxa CDI mais 3. Aqui é interessante ver a gestão aumentando um pouquinho sua exposição em CDI, para poder surfar um pouco essa onda do CDI alto. As taxas aqui não foram tão altas, mas também a gente tem que ver do outro lado a questão do risco. São empresas de construção seguras, então a taxa ela acaba ficando um pouquinho mais apertada. Vou mostrar para vocês abaixo também quanto é a porcentagem do fundo em CDI e em IPCA, ok? Bom, ele aqui adquiriu também CRI SG Aquiraz, mais de 6 milhões, a uma taxa de IPCA mais 9,5, então uma taxa boa. Senti falta aqui da gestão colocar as garantias. Tem também o CRI Credit Home 3, quase 4 milhões, é uma IPCA mais 8. Também senti falta do fundo colocar aqui as garantias. Lá abaixo, na tabela, a gente consegue ver, eu até deixei destacado para a gente, o LTV dessas operações, e também tem uma pequena descrição lá embaixo, na descrição de ativos do fundo. Entretanto, a gestão ela poderia colocar aqui, no início, um racional e as garantias dessas aquisições. Esse relatório ele traz informações, mas a forma dele é muito antiga. O MCCI, por exemplo, que eu vou citar à frente, ele mudou um pouco o seu relatório, melhorou bastante. Ele traz esse racional. Então, para quem acompanha mês a mês, fica mais fácil e também é mais didático para um investidor iniciante. Então, o fundo ele poderia caprichar um pouquinho mais. Ele investiu também aqui quase 5 milhões no FII Valora CRI Infra. A gente está vendo muitos fundos investindo nesse ativo, e eu não estou nem fazendo aqui um julgamento se o ativo é bom ou ruim. Eu queria ter ouvido o racional do gestor para investir nesse ativo. Abaixo também ele cita um pouco do que é o ativo, mas ele não explica qual é o racional. Certo? Acho que seria interessante. Bom, FII Porto Seguro, que aí sim, o MCCI também comprou esse FII. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar marcado para vocês. E lá eles explicaram de uma forma bem mais detalhada como que funciona esse ativo e quais são as garantias. Tem ali uma forma de amortização acelerada de acordo com as vendas. Então, os fundos que investirem nesse tipo de ativo vão conseguir receber antes o seu valor investido. É bem interessante. Então, aqui dá para a gente comparar muito bem um relatório que traz riqueza de detalhes e um relatório que falta detalhes. Eu não estou falando que o fundo é ruim. O REC-R é um fundo até que eu gosto bastante, por sinal, inclusive nos preços que a gente vai ver que ele está pagando IPCA mais 9, quase 9,5%. Eu vou mostrar para vocês. Mas falta o relatório ter essa transparência, essa clareza, esse cuidado. Bom, liquidação. Então, o fundo teve duas liquidações, do CRI JC Gontijo e do CRI CHB. E também aqui faltou a gente entender como que se deu essa liquidação. Foi fluxo normal, teve algum pré-pagamento, teve multa, enfim. Aqui o gráfico de distribuição dos ativos, então 94% em CRIs, 4% em FIIs e um pouquinho só em fundos de investimento. Essa tabela
ela é bem interessante porque a gente consegue ver aqui todos as principais informações de cada ativo. A única coisa é que aí é uma mania minha, eu gostaria que fosse decrescente ou crescente, tanto faz, a porcentagem do ativo, porque ficaria mais fácil para a gente ver qual é a maior exposição, qual é a menor exposição. Eu acho que se eles colocassem nessa ordem, já facilitaria para a gente. Ou em ordem aqui de valor, do maior para o menor, também serviria. Aqui eu destaquei aquela operação que o fundo colocou da Credit Home, a gente vê que uma LTV de 46%. Então, esse tipo de informação seria mais fácil se estivesse já no começo, para a gente não ter que ficar procurando. Aqui foi o que eu citei também desse CRI, tá vendo? Ele coloca todas as séries juntas, e tem sênior e tem mezanino. Então, todas essas garantias são iguais para todos os CRIs? Presumo que sim, mas poderia só ter colocado então em 2 parágrafos separados só para ficar mais claro, mas tudo bem. Aqui o Valora FINFRA, foi o que eu falei, ó, ele explica o que é o CRI, mas ele não explica o porquê que ele investiu nesse tipo de ativo. Acho que seria interessante para a gente entender a cabeça do gestor. Distribuição por indexador. Então, 18% do fundo está em CDI, então isso aqui vai garantir um carrego interessante para o fundo. E a gente tem aqui duas fatias, digamos, de IPCA, sendo que 29% é sem variação negativa e 47% tem essa variação. A questão é que dentro desses 47%, eu não sei se tem aquele tipo de ativo que ele zera no mês que foi negativo e depois, quando tiver positivo, ele paga, entre aspas, o mês que ficou negativo. Então, se tem algum tipo de ativo desse jeito aqui dentro dessa parte da pizza, pode ser que ainda tenha alguma chance desse rendimento aumentar no próximo mês, visto que provavelmente esse último mês agora foi onde teve algum reflexo ainda dessa deflação. Como a expectativa é que não tenha mais deflação, o fundo tem capacidade de pagar R$1, talvez até um pouco mais, por cota. Certo? Aqui a gente tem as taxas médias, IPCA mais 7,87, CDI mais 4,61, por isso que eu disse que as operações que elas foram compradas nesse mês de CDI mais 3% está um pouquinho menor que a carteira, mas a gente sempre tem que avaliar a questão do risco-retorno. E eu vou mostrar para vocês que essa parcela aqui de IPCA, hoje no valor atual, se você comprar a cota, né, no valor ali de R$86, você está conseguindo levar muito mais que essa taxa. Bom, aqui a gente tem a distribuição por securitizadora, distribuição geográfica, isso é igual todos os meses. A DRE, ele poderia também aqui destrinchar, né, seria interessante para a gente o que é correção e o que é receita, mas tudo bem, a gente consegue ver aqui que o fundo distribuiu basicamente tudo que gerou. Aqui tem os gráficos também da rentabilidade, liquidez, o fundo mais de 3 milhões por dia, então um fundo super líquido. E aqui a gente tem a tabela de sensibilidade que eu comentei. Então, nos preços atuais, por volta de R$ 86 até R$ 87, reais, o fundo paga IPCA mais 9,36 até IPCA mais 9,19. Então, nessa faixa, é o valor que o fundo está pagando no preço que ele está sendo negociado hoje no mercado secundário. Então aqui a gente consegue ver que a cota patrimonial, a taxa é essa, mas dado o desconto a cota mercado, a gente está conseguindo pegar IPCA mais 9, qualquer coisinha. Então a gente vê que comprar fundo de papel descontado tem uma grande vantagem, certo? Mas foi o que eu comentei em outros vídeos. A gente tem aí opções, talvez até mais high grade, aí você tem que analisar a carteira pagando IPCA mais 10, como por exemplo RECR, CVBI. Também tem vídeo dos dois fundos aqui no canal para quem quiser e se interessar. E a gente, como investidor, a gente tem que comparar sempre o risco e o retorno do ativo que a gente está comprando. Tem opções que talvez sejam mais high grade, aí vai de cada um analisar, pagando talvez até mais que middle risk ou até alguns high yield. Então, sempre esse tipo, a gente sempre tem que comparar um ativo com outro para ver qual que é a melhor oportunidade, tá bom? Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, peço que se inscrevam, deixem like, comentem, peçam sugestão de vídeo e me informem como eu posso melhorar. Beleza? Até mais!